Começa agora um novo episódio do Inverso da Moeda. Eu sou a Susana Rosa e tenho comigo nesta edição Sara Sousa Pinto, jornalista e apresentadora de televisão. Formou-se em Relações Internacionais e posteriormente realizou uma pós-graduação em jornalismo com o objetivo de se dedicar ao jornalismo internacional de investigação. Iniciou a sua carreira na TVI, onde se destacou como um dos rostos principais do programa Esta Manhã, ao lado de Nuno Eiró. Em 2021, assumiu a apresentação deste programa matinal que combinava jornalismo e entretenimento. Em 2024, Sara abraçou um novo desafio profissional ao tornar-se apresentadora do programa New in Town, uma parceria entre a CNN Portugal e a revista NIT, que destaca novas tendências e locais emergentes. Sara, muito bem-vinda ao Inverso da Moeda. Obrigada. Olha, o que é que te levou a escolher o jornalismo e a apresentação como carreira? Olha, desviei muito do caminho que tinha esperado. Nós achamos sempre que temos tudo muito bem definido na nossa cabeça e depois a vida troca-nos mesmo as voltas. E já ir para relações internacionais já foi desviar-me do caminho, porque toda a gente queria que eu fosse advogada, porque toda a gente dizia que eu tinha um poder de argumentação muito bom. E eu não queria ser advogada porque fazia muita confusão ter que defender pessoas que não merecem defesa. E nós sabemos que no início de carreira tu não escolhes quem defendes. E então fui para relações internacionais numa de seguir uma área mais diplomática, mesmo que fosse orientada para os direitos humanos do lado da advocacia, ou seja, defender quem realmente merecia essa defesa. E depois, mais uma vez, acho que falhou um bocadinho as minhas expectativas durante a licenciatura. Eu não me arrependo de ter tirado Relações Internacionais, mas aquilo que eu achava que eram as ONGs, nem todas funcionam tão bem como nós achamos que funcionam. Há muitas falhas. E, mais uma vez, eu não queria pertencer a isso. E então pensei, se não me quero juntar a eles, se calhar vou estar do lado de quem denuncia. E foi assim que eu pensei ir para o jornalismo. Daí a ideia de seguir jornalismo internacional e até jornalismo em situações e áreas de conflito e até guerra, como eu queria na altura. Se fiz? Não. Não fiz. E então depois acho que durante a pós-graduação e durante o próprio estágio fui tentando encontrar qual o caminho dentro do jornalismo que eu podia seguir, mais de investigação, mas sempre com a ideia de ir parar a uma zona de conflito. Só que no estágio eu nunca tive a oportunidade de trabalhar internacional. E então pronto, fui absorvendo tudo o que aprendi e fui deixando a vida correr. Acho que foi um bocadinho isso. Mas esse sonho já morreu ou ainda achas que... Neste momento, como eu me desviei desse caminho, porque eu hoje em dia já nem sequer sou jornalista, não é? Já não tenho carteira profissional, acho muito difícil eu conseguir voltar, embora se eu quiser recuperar a carteira eu possa fazê-lo, mas com a área que eu fui seguindo até aqui, acho mais difícil conseguir voltar a jornalista de guerra e em situações de conflito. Acho que era uma coisa que fazia muito sentido naquela altura. Hoje em dia, com os objetivos de vida que eu tenho, quer pessoais, quer profissionais, pode já não fazer tanto sentido assim. Não é uma coisa que eu descarte totalmente, porque eu gostava de ter essa experiência na minha vida e isso chegou a ser mal interpretado. Eu nunca disse que queria ser correspondente de guerra, porque isso implica eu estar a tempo inteiro naquele espaço. Não era isso que eu queria, mas eu gostava de ter tido a oportunidade de estar lá, ver com os meus próprios olhos, sentir aquilo que aquelas pessoas estão a sentir e relatar por mim, sem ser com aquilo que nos chega das agências internacionais e que às vezes também falha um bocadinho, e nós sabemos, as coisas não são preto no branco, há todo um cinza pelo meio. Mas pronto, não sei, acho que já entreguei à vida. Olha, e como é que foi aqui esta transição então do jornalismo para a apresentação de programas como o Esta Manhã e também para aquele que fazes agora, não é? Foi assim muito de surpresa, porque na verdade eu não tive a oportunidade de pensar sobre o assunto e não escolhi, mais uma vez. Eu estava numa apresentação de grelha, da TVI, da Nova Grelha, e achei que estava lá para bater palmas e do nada lançam-me para palco para eu anunciar o tal novo programa, que era este, o Esta Manhã. Eu não sabia de nada, eu não sabia de absolutamente nada, não sabia que o Diário da Manhã ia acabar e que este programa ia dar lugar a esse. Eu não sabia que ia ter o Nuno Eiró comigo, eu entrei com uma figura mistério, que era mistério para mim, porque eu também não sabia. E então, na verdade, ali foi uma situação de... Eu só tive milésimos de segundo para pensar, que é, ou sobes e pareces super convicta do que estás a dizer, ou foge. E aceitas? E então, a 10 segundos de eu entrar no ar, alguém me diz, ok, já percebi que não sabes nada, então vai haver um novo programa, chama-se Esta Manhã, é infotainment, parece os morning shows, assim, com esta velocidade. E és tu que vais estar à frente. És tu que vais estar à frente e vais ter um colega que eu não te posso explicar. Vai. Foi assim. E tu e eu. Ok, então estava eu,
Boa noite! Então eu ia pensar, ok, morning show, infotainment, pensa nos Estados Unidos. Ok, uma mistura de informação com entretenimento e eles, e mais? E eu, não vou contar tudo. Não sabia mais nada. E foi um bocadinho isto. Portanto, acabou por ser a melhor experiência da minha vida, ao contrário do que eu achava. Obviamente fiquei muito assustada, não é? Naquele momento, eu pus tudo em perspectiva, que é, então, mas agora vou ter que entregar a carteira profissional, mas eu quero ser mesmo jornalista. E não dá para conciliar as duas coisas, é? E nós trabalhávamos com marcas, ou seja, nós tínhamos o Pedro Carvalhas que estava com o Teleponto, fazia as chamadas hard news, mas eu e o Nuno fazíamos o mesmo. Obviamente, se havia um tema de entretenimento um bocadinho mais light, eu deixava mais para o Nuno, porque é a área dele. Nós também trabalhávamos os chamados temas do dia, portanto, e havia essa humildade também do Nuno de... Tinha muito mais anos que eu, de carreira e de idade, não é? E ele deixava-me seguir naqueles temas que sabia que eu dominava melhor. E eu fazia o mesmo com ele e acho que aprendemos muito um com o outro. Foi assim o casamento perfeito e não dava para conciliar por isso, porque trabalhávamos com marcas, eu tinha que dar opiniões, que é uma coisa que o jornalista não pode fazer, não é? E acabou por ser a minha praia. Foi o programa da minha vida, acho eu, porque tinha mesmo tudo a ver comigo. E eu acho que aprendendo a fazer as coisas daquela forma, já me era muito difícil voltar ao jornalismo a 100%. Porque eu aprendi a gostar daquilo assim, aprendi a estar 3 horas em direto sem nunca usar teleponto, a ter que fazer uma preparação totalmente diferente, a ter que falar um bocadinho de tudo sobre tudo, e é assim que eu gosto de trabalhar. E é isso essa aprendizagem que eu trago para todos os meus projetos agora. Como é que foi, assim, de repente começaste a fazer diretos? Os diretos eu já fazia porque eu era pivô já daquele horário e de outros, mas é totalmente diferente estar salvaguardada com um teleponto, caso te esqueças de alguma coisa, e o teleponto também falha, atenção, mas é diferente, tens um computador à frente, tens um teleponto, embora tínhamos sempre o auricular, não é? E toda uma estrutura de apoio à volta, é muito diferente estar 3 horas a improvisar, que no fundo é isso, e depois toda a dinâmica de estares numa dupla, que também tens que aprender, e nós tivemos muito essa sorte de pensarmos de forma muito igual, obviamente com as nossas divergências também, mas pensarmos de forma muito igual, com os mesmos valores, com a mesma forma de estar em estúdio, de olhar para as coisas e para o trabalho em si, e por isso eu acho que foi uma experiência muito boa e tudo isso ajudou a facilitar. Eu fui muito assustada para o estúdio nos primeiros tempos, óbvio que sim, o meu coração palpitava, eu suava das mãos, é normal, mas eu senti uma estrutura de apoio muito forte desde o início, que me ajudou a conseguir fazer as coisas bem feitas e a aprender ainda mais rápido. Ter alguém contigo foi uma segurança ou um desafio? Os dois, mas a segurança era também o desafio, ou seja, a segurança que eu tinha com o Nuno era o que me desafiava a fazer mais e melhor também todos os dias, porque eu tinha que me equiparar àquele ponto, não é? Eu estava com alguém que já era um senhor de televisão. Não é? Com muita experiência. E eu estava a começar. E, portanto, com essa humildade de aprender todos os dias e de saber que nunca sei tudo sobre tudo, porque eu acho que isso é o principal erro das pessoas, quer que estão a começar, quer que trabalham há muitos anos em televisão, que é achar que já sabem tudo. Nós nunca sabemos tudo, nós aprendemos coisas todos os dias. E na minha opinião, mesmo, quem acha que sabe isso, não está lá a fazer nada já. Devia mudar. Alguma coisa, não é? Porque no limite tu podes fazer o mesmo trabalho todos os dias, mas vai aparecer-te uma história, uma situação, um convidado que te vai desafiar, seja porque fala demasiado, seja porque não fala, seja porque em off está a falar super bem contigo e quando a câmara se liga apaga e bloqueia, que é super normal de acontecer. Sim, há pessoas que falam muito bem, há pessoas que estão muito habituadas a falar em público e quando a câmara se liga bloqueiam. E tu tens uma entrevista para fazer. Portanto, é a tua capacidade extraires da pessoa aquilo que sabes que ela vai lá dar e vai lá fazer. E tudo isso eu aprendi com o Nuno. Eu era muito de ter as coisas planeadas, de tentar antecipar respostas, porque é isso que fazem os jornalistas. Tentas antecipar a resposta do outro, já sabes qual é a pergunta que vem a seguir. E o Nuno dizia-me sempre, relaxa, ouve, conversa. Conversa só. Não antecipes as perguntas. Relaxa. E quando tu começas a conversar e não a entrevistar, ganhas muito. Ganhas muito. Lembras-te assim de algum momento especial, algum momento que te marcou, seja pela positiva, seja pela negativa, assim, alguma história? Lembro-me de várias situações, lembro-me nós houve uma altura que estávamos a trazer sempre ministros ou secretários de Estado e lembro-me de 2 situações, de estarmos muito assustados por entrevistar o Santos Silva, muito, porque era uma situação diferente. O Santos Silva não se senta normalmente num sofá para fazer uma entrevista, não é? Quando vai à televisão ia numa postura muito mais formal e nós pensámos, como é que vamos desconstruir esta pessoa? Quando é que vamos tocar ali? Como é que vamos fazer isto?
E acho que a nossa abordagem inicial fez com que ele relaxasse, e tu sentes logo a postura da pessoa a mudar. Faz logo assim, mais calmo. E correu super bem, e no fim elogiou e disse, quando quiserem eu venho outra vez. Outra situação, o Jerónimo de Sousa, que está farto de dar entrevistas, né, na altura como secretário-geral do PCP, e pela primeira vez conseguimos ir buscar detalhes e respostas e temas da vida dele, quer pessoal, quer profissional, que ele nunca tinha dito em lado nenhum. E eu acho isso muito importante, que é como é que tu, com uma pessoa que está habituada a estar sempre a falar em público, consegues fazer perguntas diferentes que te trazem respostas diferentes. E isso é muito gratificante, que é tu sentiste que não estavas ali só a encher 5 minutos em televisão. Estavas mesmo a fazer alguma coisa. E era isto que nós tentávamos fazer todos os dias, quer com convidados mediáticos, quer com pessoas que ninguém conhece, totalmente anónimas. É sempre, tu não és o tema, isto não é sobre ti. É sobre quem está à tua frente. E lá está, foram ensinamentos de 3 anos que eu tento manter para todos os projetos que tenho hoje. Pois, porque realmente é um desafio, principalmente para quem já contou muitas vezes a mesma história, não é? Sim. Tu conseguires ou tirar outro lado da história, ou trazeres aqui outra informação que as pessoas não conhecem, porque senão as pessoas pensam, ok, já ouvi esta história tantas vezes que não vale a pena ouvir. E acho que isso acontece quando tu estás mais preocupada, lá está, a entrevistar e não a conversar, porque às vezes nas respostas às mesmas perguntas tu consegues apanhar ali um gancho que te vai levar para outra coisa que não tinhas planeado na tua pergunta inicialmente, e é daí que surgem as conversas interessantes. Quando nós só estamos a pensar nas perguntas que já tínhamos para fazer e já nem estamos a ouvir o fim da resposta porque já estamos a pensar quando é que vamos poder pôr a outra pergunta porque sabemos que o tempo é limitado, não consegues ganhar nada, não extrais dali nada. Vai ser uma resposta praticamente igual àquela que já está disseminada em todo o lado. E como é que tu, porque tu tinhas aqui este tal desafio, não é? De ser um bocadinho jornalista de alguma forma, sim, e um bocadinho entertainer. Como é que tu conseguias juntar aqui as duas coisas? Acho que fui a Sara só. Porque eu levo muito o meu trabalho a sério, mas eu não sou uma pessoa muito séria. Eu estou sempre a brincar, eu falo muito à parva também, eu tenho muitos bloopers pelo meio, e então acho que fui só eu. Permiti-me ser eu sem... Porque eu também não sou muito preconceituosa com aquilo que se espera na formalidade quando se está à frente de uma câmara. Obviamente tens que saber estar. E tens que saber adaptar o teu registro consoante os convidados que tens. Mas eu acho que dentro da própria classe há muito preconceito daquilo que se espera do teu colega, do outro, da forma como se apresenta. Ai, não vais dizer isto. Até querias, mas não vais dizer porque fica mal. Não fica mal. Se disseres com respeito e com educação, não fica mal. Sim. É uma pergunta legítima, uma opinião legítima. E então eu permiti-me ser só eu. E acho que as pessoas conseguiram descobrir uma faceta que os meus amigos já conheciam, que a minha família já conhecia, mas que o público não conhecia porque eu não tinha oportunidade de mostrar isso. E ali tive. E acho que fui eu a 100% e funcionou muito bem. Que bom. Olha, tens saudades de acordar às 4h45? Não. Nenhumas mesmo. É muito pesado. Porque uma coisa é fazeres isso de vez em quando. E no verão? Outra é todos os dias. É muito pesado. Além de estares a viver ao contrário de toda a gente. Porquê? Porque depois chegas a casa e as tuas pessoas estão a trabalhar e depois tu queres dormir e as pessoas ainda estão acordadas e depois chegas ao fim de semana e não consegues alterar a tua rotina repentinamente porque o teu corpo está habituado àquele horário. Não tenho mesmo saudades, porque era muito desgastante. Emocionalmente, não é fisicamente, era emocionalmente desgastante. Pois, estás mesmo ao contrário daquilo que as outras pessoas... Sim. Porque para acordares às 4h45 tens que te deitar também... E não é um sono descansado nunca. E se calhar tu percebes isso, imagina. Se tiveres que acordar às 8 da manhã, tu até podes pôr o despertador, mas estás descansada, porque sabes que dificilmente, se mesmo que adormeças, não vais adormecer muito depois daquela hora. Se fizeres o exercício de pôr o despertador para às 6 da manhã, quantas vezes acordas por noite? Com medo de não acordar àquela hora, de não ouvir o despertador. Então era isto. 3 anos depois, ainda era isto que me acontecia. O acordar várias vezes por noite com medo que o despertador das 5 da manhã não tocasse. E, portanto, não tens um sono descansado nunca. Eu costumo dizer, às vezes, as minhas cestas, depois do almoço, era um sono mais profundo e mais reparador do que o sono da noite. Porque eu sabia que não tinha nada para fazer a seguir e podia-me permitir dormir descansar profundamente. E à noite isso não acontecia. Portanto, não tenho saudades.
Olha, depois do fim do Esta Manhã, tu assumiste aqui um outro desafio como apresentadora do New in Town. O que é que te entusiasma neste projeto? Olha, o New in Town surgiu mais tarde. Eu, nessa altura, já tinha assumido o Marcas com História. Portanto, fiquei a fazer 2 programas totalmente diferentes. Diferentes do Esta Manhã e diferentes um do outro. O Marcas com História é mensal e é mais num registro de documentário, que eu nunca tinha feito também, ou seja, o teres tempo para conversar com as pessoas, que era uma coisa que eu não tinha no Esta Manhã. Eu tinha entrevistas no máximo de 10 minutos e já tinha que ser um convidado assim extraordinário. E ali eu tenho mesmo tempo para falar, obviamente que não é em direto, é gravado, mas há tempo para contar a história das pessoas e das empresas. A NIT é também um registro totalmente diferente, porque é muito mais dinâmico, não sendo em direto, é um magazine. E, portanto, eu tenho que contar ali vários cafés, vários restaurantes, vários bares, vários ginásios, de uma forma muito dinâmica e muito rápida. E de lifestyle, que era outra área que eu nunca tinha trabalhado assim a 100%. Portanto, acabei por deixar um projeto que achava que era a minha cara e conseguir descobrir-me noutros 2, que sendo totalmente diferentes, complementam-se também muito bem naquilo que eu perspectivava para a minha carreira, porque eu nunca quis ficar muito tempo a fazer a mesma coisa. Eu sinto falta de ter aquelas borboletazinhas. Falávamos sobre isso há um bocadinho, não é? De entrar para um estúdio ou para um trabalho e já não transpirar das mãos. Eu não tenho que transpirar das mãos todos os dias, eu não tenho que ficar em pânico todos os dias, mas é bom tu sentires esse receio, essa adrenalina. E o direto dá-te essa adrenalina. Portanto, quando até um direto já não te dá, estás mesmo acomodada, percebes? E eu acho que isso não te permite crescer. E então, 2 programas tão diferentes ao mesmo tempo, que às vezes até estou a gravar os 2 no mesmo dia, tenho que mudar o chip assim em 1 hora, essa adrenalina mantém-se. E isso é mesmo muito importante para mim, eu não estar a sentir-me estagnada. E tens vontade de experimentar aqui outros projetos televisivos? Sei lá, reality shows, por exemplo? Olha, quando eu saí da TVI, foi por opção. E nós temos que ser, não podemos ser hipócritas, não é? Nós temos que olhar para a grelha e perceber o que é que está a funcionar, o que é que existe e se há margem para encaixar outros projetos. Na altura não havia. E a aposta da TVI agora é muito os reality shows, porque é uma coisa que funciona em termos de audiências. Não era uma coisa que eu quisesse para mim. E, portanto, eu não havendo nada na grelha onde eu me pudesse encaixar por gosto próprio, foi minha decisão recuar. Foi minha decisão sair. Porque eu acho que o mundo da televisão é um mundo difícil porque tens muitas pessoas a querer a mesma coisa. E se há pessoas que gostam efetivamente daquilo, não sou eu que me vou meter. Entendes? Porque eu, não é dizer que faria contrariada, porque eu quando faço alguma coisa faço a 100% e estou mesmo naquele projeto, portanto, mesmo não gostando de um reality show como espectadora que não sou, se eu tivesse que fazer, estava totalmente comprometida. Mas se há quem goste como espectador, eu tenho a certeza que vai fazer muito melhor trabalho como apresentador. E isso é importante, tu fazeres projetos que tu te consegues envolver a 100%, que gostas, que sabes pôr-te na ótica do espectador, porque se tu te conseguires pôr nessa ótica, vais fazer um melhor trabalho como apresentador. Tu sabes o que é que as pessoas querem ver, sabes as perguntas que devem ser feitas, os ângulos que devem ser dados. E eu, honestamente, não era essa pessoa. Portanto, não me vejo a fazer realities pela única razão que eu não sou consumidora desses formatos também. Entendes? E por isso, afastei-me. Porque era o que fazia sentido para mim, e ainda faz hoje, e não estou arrependida dessa decisão. Exatamente da mesma forma como planeaste a parte do jornalismo, não é? Sim. Então, ok, vou aceitar. Agora, obviamente há outros projetos que eu gosto e que vejo, e alguns de outros canais, obviamente, nós vemos programas de todos os canais, não é? Eu já não estou na TVI, mas quando estava na TVI às vezes as pessoas ficavam muito chocadas de eu dizer que vi um programa da SIC ou da RTP, mas eu não estou fidelizada como espectadora àquele canal. E ainda bem. E ainda bem, não é? Nós não podemos ter palas, senão há mundo, não é? Há coisas para ver, há coisas para descobrir. E há muitos programas que são de entretenimento e que eu gosto muito, e nunca escondi isso. Programas de talentos, programas do género do Taskmaster, por exemplo, novidades que agarram as pessoas, que são diferentes, que trazem, que acrescentam. Isso é essa a forma que eu vejo a televisão. Olha, e aqui mudando um bocadinho de assunto, surgiu aqui uma colaboração tua também com a marca She by J.Lo.
com a ideia para tu criares aqui um vestido versátil. Sim. Como é que foi esta colaboração? Olha, isso foi uma brincadeira que acabou por se tornar uma coisa um bocadinho mais séria. Eu uso muito essa marca, dou muito bem com a criadora da marca, a Joana, e ela costuma desafiar algumas pessoas que ela considera figuras públicas para fazer coleções assinadas por elas, com nomes na etiqueta e tudo mais. E desafiou-me assim, Joana, por amor de Deus, eu vou continuar a usar a tua roupa, não preciso ser uma coisa como o meu nome. E ela, não, mas pensa sobre isso, faz uma história gira, isto ainda por cima calha na altura que tu estás a sair, portanto é uma nova era na tua vida, faz coisas diferentes. Eu assim, está bem, pronto. E depois achei giro fazer um vestido que se adaptasse a toda a gente, porque eu tinha as minhas amigas todas em fases muito diferentes da vida. Tinha uma amiga que tinha acabado de engravidar de gêmeos e que estava já sempre a dizer, eu não sei o que é que eu vou vestir, eu não tenho nada para vestir, como é que uma barriga de gêmeos dá? E então pensei, espera, ok, então é por aqui, eu vou fazer um vestido que dá para todas as mulheres. Para todas as mulheres. Então levei para a sessão fotográfica a minha cunhada, que tem um corpo totalmente diferente do meu, levei a minha amiga que estava grávida de gêmeos, levei outra amiga com um corpo totalmente diferente e a própria Joana, que é super alta e super magrinha. E o vestido ficou bem às 5. Portanto, eu pensei, ok, é por aqui. Eu acho que as pessoas às vezes deixam ou investem muito dinheiro numa peça de roupa, que é uma coisa que eu não sou muito consumidora, portanto faz-me muita confusão gastar demasiado dinheiro em roupa. E ok, tens aqui uma peça que ainda por cima dá-te vestido, dá-te colete, consegues fazer imensos lucros com isto por 29€. Bora, vamos provar que isto funciona. E pronto, e funcionou, e foi giro. Foi só assim uma brincadeira. És poupadinha em relação à roupa? Sou. Em relação à roupa e em relação a quase tudo. É? Sim, mas, como eu costumo dizer, poupada não é sumítica, porque eu costumo dar, eu para dar eu estou sempre... Agora, às vezes para mim sou um bocadinho mazinha, já fui pior, mas faz muita confusão e não é uma crítica, as pessoas veem o dinheiro da forma que quiserem. Mas eu sempre tive amigas, colegas, o que seja, que às vezes me diziam, acabei de comprar uma mala de marca, gastei 900€ na mala e agora tenho 10 na conta para o resto do mês. Isso é uma coisa que para mim é impensável. E está tudo bem, se a pessoa queria muito fazer aquele investimento, está tudo certo. Mas para mim isso fazia-me... Eu, para comprar essa mala de 900€, eu tinha que ter 3 vezes mais na conta. Porque aquilo tem que ser um luxo, não é uma necessidade. E portanto, as coisas do meu dia-a-dia têm que estar sempre bem e não pode ser à conta, nunca. E durante muito tempo eu não tinha para ter 3 vezes mais do que esse valor na conta, não é? Portanto, eu simplesmente não comprava. E se quisesse muito, ia pondo de parte, mas depois pensava, entre viajar e comprar uma mala, se calhar vou viajar. E as pessoas às vezes criticam, quando veem em algum lado, como é que já foi viajar? Precisamente porque eu não tenho esses gastos. Porque eu não vou às compras todos os meses, eu não compro roupa. Eu não tenho gastos que para mim são mais fúteis. Para as outras pessoas não são, sim, mas para mim são mais fúteis. Então eu invisto o meu dinheiro onde eu acho que faz mesmo sentido. Sabes que esse é um ensinamento muito importante das finanças pessoais, que é, nós gastamos muitas vezes dinheiro para parecer, e porque todas as outras pessoas gastam naquela determinada coisa, seja roupa, obviamente, e ainda por cima, no teu caso, és uma pessoa com uma exposição, sim, não é? Portanto, seria, não quero dizer, não vou utilizar a palavra expectável, não é? Que se calhar te comprasses determinadas marcas ou gastasses dinheiro em determinadas peças, não é? Mas é muito importante esta ideia, não é? Do autoconhecimento, de percebermos o que é que nós realmente valorizamos e dizermos, não é porque eu vou comprar uma mala de 10€ ou 20€ que eu vou estar mal. Eu com aquela mala de 10 ou 20€ estarei bem também. E é uma coisa que eu não valorizo, não é? Se calhar se tivesses 3 vezes mais também não compravas a mala. Se calhar não. Até porque, pensando bem, eu acho que nunca investi numa mala de luxo. Olha, eu comprei 2 assim mais caras, não custaram 900€ e arrependi-me. Mas eu acho que esse ensinamento veio muito dos meus pais desde sempre. Eu só muito tarde é que comecei a receber uma mesada, porque antes eu trabalhava com a minha mãe. Minha mãe tinha uma perfumaria e eu trabalhava. E durante muito tempo fazia muita confusão ver as minhas amigas sair da escola e fazerem o que bem lhes apetecia da vida e eu, para onde é que ia? Para a perfumaria da minha mãe. Eu não recebia por esses dias, mas sempre que era alturas mais festivas em que se fazia um volume de dinheiro um bocadinho maior, por exemplo, o Natal, o dia do pai, o dia da mãe, aí eu estava a 100%, porque normalmente batia em alturas de férias, sobretudo o Natal, e aí a minha mãe dava-me um valor que representava o meu trabalho naquela altura. E foi aí que eu comecei a juntar dinheiro. Agora, eu sempre me incutiram muito esta questão do trabalhar para ter, que não se tem de graça.
E não era porque havia problemas financeiros dentro da família, é porque tinha que ser assim. Não há coisas de graça. E eu sinto que, e eu olho um bocadinho para esta geração e eu vejo falta disso, honestamente. Parece que é tudo muito simples, muito fácil, é só ter e dar. E depois chegam a adultos e às vezes os próprios pais queixam-se porque é que não entendem, e porque é que os filhos saem de casa tarde, e porque é que... Há um trabalho que também tem que começar a ser feito cedo. Sim. E às vezes não é. E eu sempre tive muito isso bem presente. E já depois, quando estava na faculdade, comecei como hobby a maquilhagem, ia para a perfumaria da minha mãe, maquilhava pessoas, maquilhava noivas, mães de noivas, para ter o meu dinheiro e conseguir ter as minhas poupanças sempre. Isso é tão importante. Isso é uma lição para as mães que nos estão a ouvir, porque de facto os filhos pedem uma coisa, nós damos, os filhos pedem a coisa, a seguir nós damos, a outra a seguir nós damos, e a determinada altura não existe limite para aquilo que é possível. Mas podemos dar na mesma. Eu com isto eu não estou a dizer que me faltou alguma coisa ou que nunca me deram nada que eu não tivesse pedido. Sempre me deram tudo o que eu pedi. Mas obrigavam-me, uma contrapartida. Exatamente. Obrigavam-me a eu ter que dar alguma coisa em troca. Para eu perceber o valor do dinheiro. Eu lembro-me, a minha mãe conta sempre esta história, que há um dia que eu estou no supermercado miudinha, e na altura usava-se muito os cheques. E eu estava sempre a pedir uma boneca, já não sei, e ela, não posso, a mãe, este mês não pode, a mãe este mês não pode. Podia, mas não me ia dar. E ela, então passa um cheque. Porque aquilo para mim era papel, aquilo não era dinheiro, não é? Não era moedas, não é? Passa um cheque. Sim. E ela, não filha, não funciona assim, um dia vais perceber. E eu, pois, exato. O meu filho pergunta-me, quando foi agora a questão da PlayStation, disse-me, mas tu não tens 500 euros na conta, mamãe? E eu tenho. Então os 500 euros dá para comprar a PlayStation. Eu disse, pois, só que os 500 euros não são para isso, não é? Mas eu acho importante. Sim. Quer dizer que vocês falavam de dinheiro em família, sim, quando eras mais nova? Sim. O meu pai tem uma empresa de construção civil e, portanto, eu lembro-me muito de estar no escritório no fim do mês e ver, na altura os pagamentos eram muito mais feitos em cheque ou em dinheiro, e eu via muito a questão dos empregados lá irem e pôr o envelopezinho, depois eu gostava de me sentar lá, fingir que estava a contar o dinheiro também, a pôr em cada envelope. Portanto, eu acho que houve um lado muito empreendedor sempre na família que me fez olhar para o dinheiro sempre de uma forma mais cautelosa também. Perceber que nem tudo o que se vê é dinheiro real, não é? Há muitos impostos por trás, há muitas coisas por trás, nem 50 euros não são 50 euros. E isso ajuda-me hoje em dia também. Ajuda-te não só na parte de gestão das tuas finanças pessoais, como também na tua gestão de carreira, porque tu, embora trabalhes por conta de outrem... Não, neste momento trabalho por conta própria. Pois, e portanto, na altura foi isso que eu fiquei muito na dúvida de, agora vou abrir empresa, será que já tenho volume de negócio suficiente para isso, ou vou continuar com a atividade aberta e a passar recibos? E na altura até tive que me aconselhar com a minha cunhada, que é contabilista, porque há muita coisa lá está que eu não domino, que não nos ensinam. E eu sabia lá, o IVA, o IRS, o IVA que eu tinha que pagar, o que é que eu podia deduzir da IVA na minha atividade, todas essas coisas. Isso foi muito difícil eu agora perceber. E obviamente que me chateia quando chega ao final do trimestre e eu tenho muito IVA para pagar porque não consegui deduzir. Mas eu tento pensar, o IVA não é meu, aquele dinheiro não é meu, aquilo foi um avanço. Portanto, o que eu tiver que pagar agora, aquilo não era meu. E ajuda-me também a pensar assim, lá está. E porquê é que eu consigo fazer isso? Porque eu não gasto tudo assim que eu recebo. O dinheiro do IVA, então, que é dado de bloco de parte, está ali num mês, que é para quando chegar a talhada do trimestre, a pessoa poder pagar à vontade. És muito organizada financeiramente. Tem dias. E nas tuas finanças pessoais, como é que fazes? Fazes registros, fazes planeamento? Tenho um Excel. Tenho todo um Excel com o trabalho, o valor que recebi, o que vou ter que descontar de IVA, o que vou ter que descontar de IRS e quando é que vou ter que pagar. Tem que ser este Excel, porque senão não me oriento. E nas despesas do dia-a-dia? Sentes que és uma pessoa poupada, ponderada? Sou poupada. Sim, obviamente gosto de ir jantar fora, gosto de ir almoçar fora, tenho os meus pequenos luxos, mas sou poupada. Lá está, eu gosto tanto de viajar que eu tento sempre que o dinheiro vá para ali, acho melhor. E então, quem me ouve falar parece que viajo todos os dias. Não, quero fazer uma grande viagem por ano e então tento que a poupança vá para isso, pelo menos enquanto não tenho outros gastos, não é? A gente sabe que há filhos, tudo muda, não é? Portanto, enquanto não houver... Mas também não é uma dor de cabeça. Pronto, ainda bem. Gere-se. As viagens são o teu guilty pleasure? Sim. Qual é que vai ser o próximo? Ainda não decidi, ainda estou a pensar ali numas opções entre a Ásia e a África. É estas viagens de 10 dias que eu gosto
fazer, ir à descoberta. O ano passado foi Tailândia e, portanto, agora queria repetir. Não Tailândia, mas assim. Sim. Algum país ali perto. Olha, e em termos de investimentos? Fazes investimentos? Pensas em investimentos? Em que é que mais gostas de investir o teu dinheiro? Viagens é uma das coisas, não é? Olha, a questão dos investimentos, para mim, eu sinto-me sempre muito leiga. Então eu faço coisas que têm praticamente risco zero. Tipo um depósito a prazo. É o que eu tenho. Ok. Pronto. Precisamos de falar. Na ponta oposta, tenho o meu namorado que investe em tudo. É ETFs, é Bitcoin, é tudo. Portanto, o que é alto risco fica com ele. E o que é... Não, mas para já eu também demorou a eu ter algum dinheiro de parte para poder fazer esse investimento. E depois estou um bocadinho estressada com o perder. Lá está. Como eu também sou muito poupada, mexe um bocadinho comigo. Eu não consigo ser como ele, como o meu namorado, de ver que as coisas não estão a correr bem e que os valores podem estar a ficar um bocadinho mais em baixo e não querer tirar logo o dinheiro. E ele não é assim. Ele pensa, não, deixa lá, isto depois daqui a uns meses volta a subir. E eu já ficava em pânico. Porque não, se já está a descer, tenho que tirar. E então ele está sempre a dizer, não, deixa estar, então não vale a pena. Se tu vais ter sempre esse mindset, então se calhar deixa estar lá no depósito a prazo. Depois nós vamos ver umas soluções melhores para ti. Está bem, pronto, então vamos manter assim. Eu sou um bocadinho mais... Conservadora. Mais conservadora, sim. É normal. Nós somos, tendencialmente em Portugal, somos um povo bastante conservador, sim. Não é? E investimento imobiliário, por exemplo, não fazia... Talvez fizesse, quer dizer, o maior investimento que fiz foi a minha casa. Agora, em imobiliário, eu não sei. Já pensei nisso também, mas as coisas estão todas tão caras, né? Para dar de avanço até conseguir ter retorno, também não é muito fácil. Olha, e sendo uma figura pública como tu és, como é que tu lidas aqui com a exposição mediática e com o impacto que isto tem na tua vida pessoal, sobretudo? Ai, tem dias. Tento estar muito na minha, honestamente, e isso às vezes é um bocadinho mal compreendido. Porque mesmo quando eu estava todos os dias em antena, eu tentava me afastar dessa parte. Ou seja, há pessoas que procuram a televisão na procura pela exposição. Uhum. E esse foi o lado que a televisão me deu, que eu sempre quis manter um bocadinho mais afastado. Porque eu nunca quis deixar de ser a Sara fora da televisão. E às vezes é difícil manter essa separação, porque depois as pessoas exigem que tu tenhas redes sociais a manter e que mostres um bocadinho do teu dia. Eu tenho conseguido mostrar só aquilo que eu quero e que eu acho que faz sentido. Há muita coisa má que já aconteceu na minha vida e que eu mantive privada, porque acho que deve ser assim. Mas às vezes é difícil e as pessoas não entendem, parece que acham que é contra elas, que nós não damos valor aos fãs ou que não damos valor a quem nos vê, e não é nada disso. É simplesmente, eu não tenho uma vida pública, porque eu não quero ter uma vida pública. Eu não sou... Por isso é que a expressão figura pública faz-me alguma confusão. Porque eu acho que quando tu queres ser assumidamente uma figura pública, tu tens que assumidamente dar-te a conhecer a 100%, mostrares a tua vida toda. Eu não quero que as pessoas saibam onde é que eu vivo, tirando, eu vivo numa vila, não é? Obviamente que as pessoas ali sabem onde é que eu vivo, mas uma coisa é eu dizer que sou do Cadaval, outra coisa é eu quase mostrar a entrada da minha casa, tipo, é por aqui, entrem! Sim. Não, porque depois eu tenho os meus sobrinhos, eu tenho a minha família, tenho o meu núcleo forte de amigos, não é deste meio, e portanto, se eles não querem pertencer a este meio, não sou eu que os vou puxar. E às vezes as pessoas não entendem isso. É óbvio que eu fiz muitos amigos próximos na televisão, mas o meu grande núcleo não é. E o meu namorado não é. Portanto, há toda uma vida da Sara antes da televisão que eu consegui manter também, porque acho que nunca me deslumbrei, nunca me entreguei a estas... Sabes o que é que eu estou a falar? Sim. Mas é difícil, não é? Porque tu aparecias todos os dias, sim, não é? Sim. É normal às tantas ires ao supermercado e as pessoas... Mas há abordagens que não me fazem absolutamente confusão nenhuma. Obviamente eu já estive no supermercado e há senhoras que ficam a olhar e ficam, será que é, será que não é? E depois vêm assim, é você, não é? E eu depois se calhar, assim, ai, gosto tanto de si, gosto tanto de a ver. Isso está tudo bem. Agora, são amorosas. Há pessoas também que eu acho que às vezes não têm muita noção da abordagem. É chato. Porque não se sabem pôr no lugar do outro. Imaginem-se estar num restaurante e ter sempre alguém a olhar, a comentar.
tirar fotos à socapa. Mais vale levantarem-se e virem ter connosco, posso tirar uma fotografia consigo, do que achar que estão a ser super discretas com o telemóvel assim. E eu com o esparguete na boca. Vamos ter noção. Como tu a babar. Sim. Portanto, vá lá, não é? Há mínimos. E outras coisas piores, não é? Eu nunca digo os hotéis onde eu estou, por uma questão lá está de privacidade, a menos que seja uma parceria. E mesmo assim, tento falar com as pessoas e explicar, olha, se calhar ponho só quando sair e mostro tudo como se ainda lá estivesse. Houve um dia que isso não foi possível fazer e tenho uma pessoa à minha espera à porta do hotel. E eu lá sozinha. Portanto, não é assustador. Não é agradável. E nós sabemos quando é que as pessoas vêm com boa intenção e quando é que não vêm. E eu já contei isto publicamente. Eu já tive várias situações desagradáveis desse género, mesmo me protegendo ao máximo. E já me disseram o contrário, que é, já pensaste que o facto de tu te esconderes, de tornares a tua vida mais privada, também torna mais apetecível aos outros? Bom, eu vou continuar a tentar proteger-me ao máximo ainda assim. Sabe bem, não é? Poder sair de casa de fato de treino, a primeira coisa que fazia quando saía do estúdio era desmaquilhar-me. Eu ando sempre desmaquilhada. Portanto, lá está, eu não sou preconceituosa comigo e com aquilo que se espera de um apresentador da tua imagem, não é? Não. Tu já falaste abertamente sobre alguns desafios de saúde que enfrentaste. Como é que tu conseguiste aqui ultrapassá-los? Foi difícil porque tive muito tempo na incógnita do que é que eu tinha. Demorou muito tempo a descobrir, não era uma coisa fácil de descobrir e eu ainda hoje não sei como é que aconteceu, porque é comum em situações de acidentes ou mesmo grávidas que levam epidural, porque o que eu tive foi uma fuga de líquido da medula, o chamado líquido cefalorraquidiano. E eu não sei como é que isso aconteceu, porque não tive nenhuma dessas situações. O meu sintoma foi que sempre que eu estava em pé, ficava com dores de cabeça incapacitantes e mais tarde, quando já não tinha praticamente líquido suficiente a chegar à cabeça, não é? Desmaiava. Portanto, desmaiava várias vezes por dia. Só que isso demorou muito tempo, como não é uma coisa comum, demorou muito tempo a descobrir-se. Portanto, eu fiquei ali na incógnita de que doença grave é que eu tenho, não é? Tive que estar basicamente internada em casa, 24 horas deitada, com as pernas para cima, à espera que o líquido decidisse fazer o seu percurso até ao cérebro. Porque senão eu não conseguia estar em pé. E foi difícil. Tive que fazer 4 ressonâncias, daquelas com direito a capacete e tudo. E, portanto, não foi um período muito fácil, mas... Está ultrapassado. Está ultrapassado, felizmente. Que bom. Olha, aqui mudando um bocadinho de assunto, como é que o ensino na World Academy influencia a tua visão sobre a comunicação social? Olha, eu tenho tido a sorte de esses cursos serem mais sobre apresentação em geral e não sobre jornalismo. Lá está, também por uma questão de opção, como já não tenho carteira profissional, não dou a parte de jornalismo propriamente dita. O que eu tenho dado é a postura, teleponto, ou seja, a forma como te apresentas, como fazes uma entrevista, como olhas para a câmara, como lês o teleponto, a própria introdução ao mercado, saberes fazer um pitch teu, saberes-te apresentar. E eu tenho visto miúdos com muito talento, mesmo. Acho que o que nós fazemos ali faz muita falta nas universidades, que é a componente prática, logo. Nós damos muita teoria na faculdade e depois somos lançados aos bichos numa redação e não sabemos como fazer, e ali não. Eles já é uma grande vantagem que levam, porque é tudo muito, muito prático. Eu não dou teoria ali. Trabalho muito com eles, a aperfeiçoar as técnicas e tudo mais. E quero acreditar que dali vão sair profissionais muito mais aptos, muito mais empáticos, rigorosos e também perfeccionistas. Ou seja, quer seja para o jornalismo, quer seja para o entretenimento, quer seja para saírem dali e irem para uma agência de comunicação ou para saberem falar ao público, acho que vão ser muito melhores comunicadores. E é isso que eu tento trabalhar ali com eles. Acho que é uma grande ajuda, não é? Esse lado prático. Sim, e até para mim foi uma coisa que me enriqueceu muito, que eu nunca pensei ser formadora, nunca pensei ser professora e foi uma coisa que eu descobri que gosto muito de fazer, que acho que até tenho algum jeito porque também tenho a paciência de estar ali com eles e porque tenho 29 anos e quando entrei na TVI tinha 20 e senti falta desse apoio também. E normalmente esse apoio chegava de quem era mais novo, de quem tinha começado há menos tempo e de quem, como eu, também já tinha sentido falta disso. Então eu acho que estou a tentar trabalhar com eles tudo aquilo que não trabalharam comigo por falta de tempo.
e quero acreditar que um dia, quando forem para uma redação, seja de rádio, seja de televisão, seja do que for, vão ter uma mentalidade muito diferente. E vão ter este lado prático. Eu sinto que é muito importante esse lado prático. Olha, onde é que tu te vês daqui a 5 ou 10 anos? Continuas a imaginar-te na televisão? Fazer coisas diferentes? Continuo a imaginar-me com o microfone. Ok. Não sei se com uma câmara, não sei com que câmara, mas com um microfone. Porque eu gosto mesmo muito de falar para pessoas, gosto mesmo muito de comunicar. Descobri-me nos palcos este ano a apresentar eventos, conferências, moderar debates e tudo isso é comunicar. E, portanto, não sei se será com uma câmara à frente, se será com uma audiência à frente, mas sei que será por aí. É um grande desafio, não é? Com uma audiência à frente, porque a câmara está ali, mas nós não vemos as pessoas, não é? Mas é engraçado que para quem vem de fora é muito mais normal falares para 500 pessoas ou para 1000 pessoas do que falares para uma câmara. Achas mais fácil? Para mim é mais fácil falar para uma câmara porque foi isso que eu sempre me habituei, não é? Lembro-me da primeira vez que me pus em frente a uma audiência e pensei, isto é muito mais difícil, porque estás a ver reações em tempo real, não é? Tu olhas para a fila da frente e vês os olhares e percebes se mandas uma piada e a pessoa se ri ou se ficou tipo... passa à frente. E então, tudo isso é aquelas reações em tempo real que normalmente não temos. No máximo tens num programa que tenha público. Sim. Mas eu também não tinha isso, não é? Até porque nós estreámos o Esta Manhã em pandemia. Portanto, foi sempre só eu. Não havia lá ninguém a bater palmas. Não, tínhamos a nossa equipa, não é? Portanto, éramos nós e as nossas câmaras. E quando do nada depois enfrenta uma audiência é totalmente diferente. Mas eu acho que lá está, a empatia com que tu falas às pessoas, com que tu consegues chegar ao outro lado, também faz com que a audiência queira estar ali e que esteja mais presa a ti. E há pessoas, por isso é que eu também dou media training em empresas, tens diretores que estão super à vontade a falar para audiências e depois quando põem uma câmara à frente ficam tensos. Porque para eles é muito mais difícil, é muito o meio onde tu estás ambientado e familiarizado, não é? Olha, se tu pudesses entrevistar assim qualquer pessoa... Sim. No mundo? Quem é que tu entrevistarias? E porquê? No mundo, eu acho que gostava de entrevistar a Oprah. Okay. Só porque considero que é das pessoas que melhores entrevistas faz, não é? E, portanto, queria ter a adrenalina, o bichinho de tentar fazer um bocadinho parecido. E aprender, não é? Nem que se fosse para ela me dizer, filha, tu não percebes nada disto. Vai-te embora. Acho que ela não é isso, é? Mas lá está, aprender sempre com quem está muito acima de ti. Porque quando tu só lidas com pessoas que estão no mesmo nível, estagnas, não aprendes. Eu quero aprender, quero fazer melhor todos os dias. E então, a Oprah não só tem uma bonita história, não é? Como é uma profissional de 1000 estrelas. E é certo que às vezes as pessoas enganam, não é? Às vezes aquilo que aparece à frente de câmara depois não é compatível com o que se vê e há muitas desilusões que tu podes ter com algumas pessoas que às vezes até pensavas, uau, esta pessoa é incrível, e depois pensas, acontece também? Acontece. Mas pronto, mas eu gostava de ver se é mesmo assim, ou não? Olha, o que é que te dá mais prazer fazer no teu dia-a-dia? Porque tu és uma mulher multifacetada. Sim, sou. Gosto muito de chegar a casa. Gosto muito de chegar a casa. Não porque o dia de trabalho acabou, mas porque gosto genuinamente de chegar a casa. E porque senti falta disso em todos os anos que estive aqui. Estava dividida entre um apartamento durante a semana e a minha casa ao fim de semana e nunca sentia que estava em casa. E tenho muita família imigrada que me fazia sempre esta comparação, que é, quando tu imigras, tu já nunca mais te sentes em casa. Porque lá não estás totalmente satisfeito porque tens pessoas aqui não estás totalmente satisfeito porque o teu trabalho é lá. Yeah. E então eu gosto de chegar a casa. Esta mudança na minha vida que eu fiz para poder viver no Cadaval é bom porque mesmo que o dia tenha sido cheio, mesmo que eu só vá estar 6 horas em casa, que é o tempo de dormir, eu estou a dormir na minha casa, na minha cama. Eu gosto de chegar a casa. Percebo essa sensação. Sinto mesmo, também gosto de chegar a casa. Olha, chegamos aqui ao fim desta primeira parte da nossa entrevista, na verdade da nossa entrevista, e agora nós passamos para um desafio. Nós temos sempre aqui um desafio. Cada episódio do nosso Inverso da Moeda conta com o desafio inverso, onde o convidado é desafiado a responder a 2 perguntas criativas com um sentido financeiro.
O desafio é composto por 2 perguntas com grau de dificuldade variada e o nosso convidado tem um tempo limite para nos dar as suas respostas. Eu irei avaliar as suas respostas e atribuir uma pontuação de 0 a 10. Na verdade, de 1 a 10, nunca dei 0 nem. Se calhar é hoje. Sendo aqui o 0 um desastre total, que eu não acredito de todo que vá acontecer, e 10 um autêntico craque aqui das finanças pessoais. Vamos a isso? Meu Deus. Medo, Estás sim. preparada? Não. Preparada? Não. Mas vamos a isso. Começou a contar o tempo. Diz-me, se encontrasses outras formas de vida no universo, o que gostavas que te ensinassem? Eu gostava que me ensinassem outras formas de vida. Sim. Tipo aliens e cenas assim esquisitas. quiseres. Meu Deus. Gostava que eles me ensinassem a ler pessoas. Ok. Se tivessem o dom da transparência também seria ótimo, mas acho que eles também não têm esse dom. Acredito que sobrevivam com pouca água, que para mim era uma coisa fantástica, porque eu estou sempre a beber água e estou sempre a precisar de ir à casa de banho, que é horrível, muitas vezes não consigo. Mas o ler pessoas, o conseguir adivinhar o que está do outro lado e não me enganar tantas vezes. Não é que seja ingênua, mas muitas vezes engano-me com algumas pessoas. Segunda pergunta. Se fosses um tipo de moeda, euro, dólar, bitcoin, por exemplo, qual é que serias e porquê? Bitcoin. Parece que não está assim ao alcance. É valiosa, mas não está... Bitcoin, criptomoeda, o que quer que seja, não tem que ser Bitcoin, né? Podia Moeda ser virtual. outra. Sim, podia ser outra qualquer. Só porque é valiosa, as pessoas dão-lhe algum reconhecimento, acham que vale a pena investir, mas não está assim, não é palpável, não é físico, não está ao alcance de qualquer pessoa. Olha, vou dar-te um 10. Porquê? Acho que é a primeira 10. Gostei muito das tuas respostas. Sobre a água e o xixi? Achei muito criativo. E o ler pessoas, porque ler está pessoas, completamente alinhado com aquilo que é a tua... Sim. Com aquilo que tu fazes, não é? Então, e depois aqui a coragem de teres escolhido uma moeda virtual. Sim. Quando és uma pessoa de alguma forma conservadora. Portanto, acho que te saíste super Obrigada. bem. Pronto. Olha, estamos a chegar aqui ao fim do nosso episódio. Foi um prazer enorme estar à conversa contigo. Mas antes de terminarmos, uma pergunta que fazemos sempre é: Sim. qual é que é para ti a melhor forma de tu investir o teu dinheiro? Tempo. Tudo aquilo que me der tempo, energia, anos de vida, investir o tempo com as pessoas que me fazem bem, com as viagens, porque acho que aprendes muito com aquilo que fazes, não é? Imagina estar num hotel só a relaxar é ótimo, mas investir o dinheiro em aquilo que me dê tempo, energia e me faça recarregar baterias. Tão bom. Sara, obrigada. Obrigada. Terminamos este episódio do Inverso da Moeda. Podem seguir-nos no Spotify, YouTube e também no Instagram em inverso_by universo.